O isolamento acabou? A quarentena teve fim? Não, né? Então, vamos contar a história. Essa que eu vou contar, de fato aconteceu. Mas é claro que os nomes são fictícios. Mas talvez sirva de exemplo para quem pensa deduzir isso, aquilo, observando apenas um lado da coisa. Bom, nem sempre a coisa é o que parece ser. Às vezes parece, mas não é. Se tem algo muito comum no gênero humano, é uma capacidade de deduzir fatos com base num pretenso conhecimento. E o curioso é que quanto menos a pessoa sabe, mais ela própria inventa o restinho da história, que pode às vezes terminar num dramalhão imenso. Duvida? Então, escute, vou te contar uma história. Anacleto era um respeitado advogado, um professor universitário, divorciado há alguns anos e vivia na casa de campo, o imóvel que sobrara da divisão dos bens na separação. Nunca mais havia pensado numa relação mais duradoura, preferindo se envolver em romances ocasionais. E numa dessas armadilhas da vida, conheceu Jacira, sua aluna na faculdade de Direito. Durante algum tempo, viveram um romance tórrido que, infelizmente, acabou. E nas semanas seguintes, Anacleto ficou amuado, não saía mais de casa, amargurado com a situação, pois se afeiçoara demais a ela. E numa noite fria de junho, ele resolveu escrever para a moça, tentando mostrar alguns pontos de vista que ele tinha sobre tudo o que eles haviam passado. Então ele pegou algumas folhas de papel, pegou a caneta e começou a escrever. Ligou a lareira, tornando o ambiente mais aconchegante, mais propício às divagações, um cenário que ficou quase completo com o copo de uísque. Dali a pouco ele lembrou que precisava também limpar um revólver que ele tinha. Então ele se levantou, pegou o tal revólver, pegou algum material para limpá-lo e voltou para escrever. Ficou ali entretido nas duas tarefas, escrevia um pouco, limpava a arma um pouco, voltava a escrever. Nesse meio tempo, a campainha tocou. Era a ex-namorada, Jacira, que havia ido com a mãe dela pegar um resto de roupas que tinha ficado lá. Ele as recebeu amistosamente, conversaram um pouco, Jacira parecia nervosa, pegou as tais roupas e resolveu ir embora, tinha pressa. Então ele gentilmente foi acompanhá-las ao portão, no instante em que a moça voltou sozinha à sala, pois esquecera-se de alguma coisa. E foram embora. E o Anacleto ficou olhando as luzes do carro desaparecerem na bruma da noite. Voltou e recomeçou a escrever a tal carta. De repente olhou e sentiu falta de algo. O revólver havia sumido. O que é que aconteceu? Simples. Jacira viu um cenário e compôs ela própria a história. Um homem solitário, melancólico pelo término de um romance, escrevendo uma carta com o revólver ao lado. A conclusão saltou óbvia. Estava prestes a cometer suicídio, deixando uma carta de despedida. Ela então levou embora a arma para impedir o tal do suicídio. Só que ela se enganou redondamente, porque não era nada disso. Situações assim a gente vê toda hora. Existem pessoas que ouvem a metade de um comentário e já saem fofocando uma história inteira, inventando situações, deduzindo conclusões precipitadas ou até inconvenientes ou convenientes. Seria tão bom, mas seria tão bom para a humanidade se cada um cuidasse da sua própria vida, não é não?